E vamos lá para a lição de hoje. Glória a Deus, no nome de Jesus Cristo. Tema muito propício para o dia que nós estamos vivendo: relacionamento em família. É o tema da lição que nós estaremos estudando nesse segundo trimestre de 2023. Relacionamento em família. E a lição de hoje é a lição de número 1. Glória a Deus, lição de número 1. Quando a família age por conta própria. Glória a Deus. Eu, o comentarista desse trimestre é pastor Elienay Cabral. Glória a Jesus. No decorrer desse trimestre, irmãos, são muitas lições importantes. Quando a família age, quando a família age por conta própria, que é a lição de hoje, a predileção dos pais por um dos filhos, ciúme, o mal que prejudica a família, ídolos na família, motim em família, pais zelosos e filhos rebeldes, o relacionamento entre nora e sogra, a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os pais sepultam seus filhos, os prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Amém, irmãos? Lição de hoje, lição de número 1. Quando a família age por conta própria. Deixa eu pegar ali um. Aqui foi. Glória a Deus. Quando a família age por conta própria. Pode ser o Paulo, pode ser a mãe Eliane, pode ser o bebê. Deus abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos conseguem acompanhar aqui, irmãos? Essa letra consegue, né, moçada? Ah, não, se a senhora falar que não consegue essa letra aqui, moçada, eu vou emprestar meu óculos para a senhora. Texto da nossa lição, vamos ler, irmãos. 1, 2, 3. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conselho. Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 19. A verdade prática. Verdade prática, 1, 2, 3. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Meu Deus, quando o ser humano se precipita, aquilo que diz respeito aos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Aí nós temos aqui, irmãos, a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 ao 3, e versículo 16, capítulo 16, versículos 1 ao versículo de número 5. Gênesis, capítulo de número 16, capítulo de número 12, versículo 1 a 3, aí depois é capítulo 16. Glória a Deus. Eu vou ler o primeiro versículo e gostaria que os irmãos nos ajudassem a ler o versículo seguinte. Amém, irmãos? Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de você grande nação, abençoar-te
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí agora nós vamos para Gênesis 16, versículos 1 ao versículo de número 5. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão arguiu os seus de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço, vendo ela agora que concebeu sou menosprezada pelos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Amém, irmãos? Essa foi a leitura e a introdução da nossa lição, da revista. Eu não sei se os irmãos vão conseguir ler, não, irmãos. E acho que se não conseguir ler, os irmãos vão sentar mais para frente aqui, mais pertinho, irmãos. Consegue, irmão Paulo? Consegue, mãe? Consegue? Dá jogo? Glória a Deus. Rodrigo, consegue, Rodrigo? Eu consigo, pastor. Consegue, né? Amassada, não precisa nem perguntar. Oh, aleluia. Então, essa nossa lição diz assim: ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abraão ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Irmãos, olha que sério isso daqui. Olha que sério. Eles, Abraão e Sarai, queriam ajudar acerca de algo de que Deus já havia feito uma promessa a eles. E o que acontece, meus irmãos, quando alguém quer fazer algo desastroso, é quando a pessoa ela quer tomar o lugar de Deus, ou seja, querendo ajudar o Senhor. Aí, meus irmãos, querendo ajudar o Senhor no cumprimento dessa promessa, existe agora consequências de quando se deixa de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do coração. E a palavra de Deus nos diz que o nosso coração ele é enganoso.
Nosso coração, ele é enganoso. E nesse livro, irmãos, alguns assuntos em relação à família, mais especificamente sobre os problemas típicos da vida interna, no meio familiar, são problemas de comunicação conjugal, problemas de ciúmes, problemas de porfias, problemas de prática da mentira nas relações familiares, problemas de mágoas e traições conjugais e outras coisas mais. E aqui nós temos aqui uma história circular na Bíblia, que é a história desse casal, Abrão e Sarai. É uma história circular, é algo que foi específico para eles. É algo que eles especificamente viveram nas suas vidas. Formavam um casal, eles se formavam um casal que se amavam profundamente, mas eles tiveram dificuldades, eles tiveram problemas. Por quê? Porque eles quiseram ajudar ao Senhor. Eles não souberam lidar com sabedoria e não souberam aguardar para que se cumprisse na sua vida o tempo da promessa de Deus. Amém, irmãos? Então, no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver, o primeiro tópico ele diz: Deus faz promessas a Abrão. E o primeiro subtópico diz: o encontro de Deus com Abrão. Vamos lá? Primeiro tópico: o encontro de Deus com Abrão. Por favor, quem pode nos ajudar no primeiro tópico, por gentileza? O encontro de Deus com Abrão vinha de uma jornada de conquista e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Obrigado, irmã Sara. Deus abençoe. Abraão, ele vinha do quê? De uma jornada de conquistas e vitórias. E desde que Abraão ele saiu de Ur dos Caldeus, ele teve várias experiências na sua vida. E algumas dessas experiências, irmãos, foram momentos ruins que ele passou, e às vezes quando nós passamos momentos ruins na nossa vida, e esses momentos eles nos levam ao estresse, irmãos. Ele nos leva ao estresse dependendo da circunstância que nós estamos vivendo, os momentos ruins que nós estamos vivendo. E Abraão aqui, nós vimos que ele passou por esses momentos, ele experimentou algum desses momentos. E em primeiro lugar, pelo fato dele ter permitido que o seu sobrinho Ló fosse com ele. Porque Deus ele falou: sai da tua terra, do meio da tua... Chegou aqui um visitante. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Ló era o que, irmãos? Parentela. Ló era parentela. E aqui então, o primeiro momento que ele passou, um momento ruim na sua vida, é quando Ló o acompanhou na sua peregrinação de fé. E depois de algum tempo, passou por alguns momentos ruins, tempo de guerra, com alguns reis das regiões que eles estavam vivendo, e ali eles venceram. Aí Abraão vindo de uma jornada
de vitórias, vinha de uma jornada de conquistas, né, pessoais, desde que ele saiu ali de Ur dos Caldeus, depois de Arã. Aí o casal, irmãos, Sarai e Abraão, não havia, como nós lemos no texto, eles não tinham filhos. Eles não haviam tido filhos ainda, não tinha gerado um filho. E no capítulo 12 de Gênesis, irmãos, Abraão ele tinha quantos anos? 75 anos. Se fosse hoje, não estava nem vivo, irmã. Se fosse hoje, vai falar, o quê? Não, isso não é de Deus. Não. Como que é, irmã? Só se for de avião. Não, se fosse hoje, irmãos, eu falo, não, isso não provém de Deus. 75 anos. Deus fazia uma promessa de que eu vou ser pai de muitas nações. Mas aqui no versículo capítulo de número 12, Deus, na verdade é que Deus, ele fez essa promessa, ele prometeu a Abraão que ele iria ter uma grande descendência, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 4. Aí lá no capítulo de número 15, Deus se encontra com Abraão, ele faz uma promessa específica. Irmãos, 12 fez uma promessa, mas Deus não havia falado ainda de que forma essa promessa se cumpria na sua vida. Diz que ele iria ser pai de uma grande nação. Aí no capítulo de número 15, Deus ele faz essa promessa. Agora essa promessa ela é específica, de um herdeiro da sua semente, para o qual passaria o fruto das suas conquistas e riquezas, quando finalmente o que aconteceu? Isaac, ele viria. O filho da promessa nasceu, o patriarca, quando o filho da promessa nasceu, o patriarca aqui ele tinha já 100 anos, ou seja, 25 anos depois. Se a gente for ler aqui em Gênesis, irmãos, nós vamos ver aqui, ó. Gênesis capítulo de número 12. Aqui, Gênesis capítulo de número 12. Versículo de número 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então aqui, Deus fez a promessa, mas ainda não havia especificado de que maneira essa promessa se cumpriria na sua vida. Mas aqui a promessa havia sido feita. Aí, no capítulo de número 15, capítulo de número 15, Deus ele se encontra com Abraão e faz essa promessa, e essa promessa ela é específica de que do seu ventre sairia essa descendência. Versículo 15, capítulo 15, versículo 4, aquele veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência, das suas entranhas. Aqui a promessa agora ela é específica, das tuas entranhas. Aí no capítulo de número 16, Abraão agora ele coabita com Agar. Aí é onde eles tentam ajudar Deus, eles têm um filho, mas esse filho não é o da promessa. Aí nós vamos ver aqui, irmãos, quando Abraão tinha a idade de 99 anos,
quando lhe foi circuncidada a carne do seu propulso. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu propulso. Então, aqui, Ismael, quando Ismael foi gerado, Abraão tinha 86 anos. Aqui nesse versículo aqui, se nós fizermos a conta, 75, e aqui quando foi gerado, ele tinha 13 anos de idade, não é isso? Então, 86 anos. 86 anos Abraão tinha. Não era o filho da promessa. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente aqui. Nós vamos um pouquinho mais para frente. Mas Deus cumpre a promessa da vida desse homem ainda. Ele está todo atrapalhado, pastor. Oi? Mas, vou analisar, o Abraão está todo atrapalhado aí, não tá? O quê? Perdão. Abraão Abraão está atrapalhado? Não, meu irmão. não. Ele está atrapalhado, não. Pastor, que versículo que ele tinha 13 anos, Ismael? Ismael, versículo 24. 20, obrigado, pastor. Não, versículo 25, perdão. Versículo 25. Versículo 25 do capítulo de número 17. A Ismael tinha 13 anos de idade. Obrigado. Ok? O que foi, brother? Pode falar. Paulo não quer aceitar que Deus abençoou. Ele não quer aceitar? Porque ele levou Ló, porque ele coabitou com Agar, que não era mulher dele. Mas Deus ainda é Deus. Ele cumpriu com a palavra. Cumpriu com a sua palavra. Ainda que eles não fizeram da maneira certa, tentaram ajudar Deus de alguma forma, mas Deus ainda mesmo assim, pela sua infinita misericórdia, cumpriu com a sua palavra. Abraão foi falho? Sim, foi falho. Sarai foi falha? Sim, foi falha. Não esperaram a promessa se cumprir nas suas vidas. Mas o Deus que fez a promessa, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Amém? Exatamente. Agora existe a consequência, né? Nós vamos ver daqui para frente a consequência disso daí. O que gerou essa falta de espera, essa falta de discernimento, né, irmãos, em relação à promessa que Deus ele fez ali a Abraão. Aí nós vamos para o segundo tópico. Nós vamos Nós vamos para o segundo tópico. A dúvida diante da espera. Gerou uma dúvida, irmãos. Essa dúvida de esperar, porque havia aqui alguma coisa, irmãos. Havia alguma coisa que eles não conseguiram crer que dessa forma Deus iria fazer que do seu ventre gerasse o filho. Aí nós vamos aqui a dúvida da espera. Por favor, mãe, consegue ler? Consegue? Aí se ela puder ler, por favor. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15, versículo 2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, chegar à operação do sobrenatural. Exatamente isso que aconteceu. Obrigado, mãe, Deus abençoe. A dúvida, irmãos, a espera fez com que a dúvida gerasse dentro deles. Por quê? Porque, irmãos, ela era estéril.
a Sarai, ela era estéril, ela não podia gerar filhos, irmãos. E a grande verdade é que Abraão sentisse o frágil ante esse desafio de que ainda ele teria pela frente, havendo conquistado, irmãos, tantas coisas na sua vida, havendo conquistado tantos bens materiais, mas Abraão, irmãos, ainda não tinha para quem deixar essa herança. Então, a questão da espera para a questão em relação ao herdeiro fez com que ele viesse a agir mal. O momento foi um momento de fraqueza na sua fé. A promessa parecia nula e impossível. Por quê, irmãos? Como que ele vai imaginar que a sua esposa poderia engravidar sendo ela estéril? Como, irmãos? Somente um milagre. Mas o Deus que fez a promessa, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? O Deus que fez a promessa a você, seja lá qual foi essa promessa, se você permanecer firme nos caminhos do Senhor, esta promessa vai se cumprir, irmãos. No nome de Jesus. Agora, o que nós não podemos fazer é deixar que o tempo que nós temos que esperar venha fazer gerar uma dúvida em nós, de que será que realmente Deus ele pode fazer isso por mim? Será que realmente Deus vai fazer isso por mim? Foi o que aconteceu aqui nesse contexto, a dúvida da espera. Foi pelo fato de Sarai ser estéril. Mas, irmãos, o Deus que nós servimos não é um Deus que faz milagre? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, irmãos. Eu posso contar isso porque eu vou contar aqui algo, talvez os irmãos já saibam, eu não sei, mas é algo que já foi contado de púlpito. O presbítero Wader, não sei se os irmãos sabem da história dele. Ele saiu do Brasil sem a mínima condição de gerar filhos, irmãos. Porque quando ele saiu do Brasil e veio para o Japão, os médicos disseram que ele era estéril. Ele não podia, sabe o que os médicos disseram para ele? Você nunca vai ser pai. Irmãos, imagine um casal jovem como eles são. Eles são um casal jovem. Eu não sei se eles vão ver aqui, mas se eles verem, eles vão me agradecer, porque eles são jovens ainda. Irmãos, eles são jovens. Imagine agora um casal novinho, recém-casados, irmãos. Vem a notícia que você é estéril e você não pode gerar, você nunca vai ser pai. Irmãos, mas chegando aqui no Japão, debaixo da promessa de Deus, e o que aconteceu, irmãos? Deus fez um milagre. E hoje ele é pai. Olha a filhinha dele, a Manuzinha. Irmãos, que coisa mais linda. Tudo isso por quê? Porque ele soube esperar no tempo de Deus. Se o Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre. Mas Abraão aqui, irmãos, ele teve a sua fé abalada. A dúvida, meus irmãos, tomou conta do seu coração. E ele disse ali, mas a única pessoa que passa na minha mente é o meu mordomo que eu tenho, Eliezer. Será que é ele que vai ser o herdeiro? Será que é ele que vai se tornar o herdeiro de tudo aquilo que eu conquistei? Deus então ele desfaz essa preocupação aqui de Abraão, desfaz essa preocupação do seu coração, dizendo mais uma vez para ele, Gênesis capítulo 15, versículo 3, não temas, e o faz o que? Vislumbrar o seu futuro, e reafirma que o seu herdeiro seria o que? Nascido da onde? Da sua própria casa. O herdeiro seria nascido onde? De dentro das suas entranhas seria nascido. Amém, irmãos? Aí nós vamos para o tópico de número 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Irmão Paulo,
Consegue enxergar aqui? Como assim? Como? O senhor está revestindo? Ah, isso, não. Obrigado. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Isso. Como vimos em Gênesis 15:4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz aos eu sou o Senhor, Gênesis 15:7, de modo que ele desfaz a preocupação da patriarca. Especificamente, uma promessa está no este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerada, esse será o teu herdeiro, Isaac. Gênesis 15:4. Aqui Deus está afirmando a Abraão que as suas promessas sem base no próprio caráter, pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, não faria ou falaria e não confirmaria. Deus cumpre fielmente as suas palavras. Aleluia. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria, e Sarai confirma a confiança na promessa. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Paulo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus faz a promessa de um filho. Deus reafirma agora a promessa a Abraão e Sarai. Versículo 4 e 5 do capítulo de número 15. É o que nós acabamos de ler, o que veio a palavra do Senhor. Este homem não será o teu herdeiro. Veio a dúvida, né, meu irmão? Será que vai ser Eliezer? Não. Aí que Deus fala para ele: não, Eliezer não vai ser o seu herdeiro. Ele não é o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sairá será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, e se as podes contar. Então ele disse: assim será a tua descendência. Depois de o Senhor dar a garantia do herdeiro, nesses versículos aqui que nós lemos, aqui Deus ele garante que o herdeiro sairia do seu ventre, do ventre de Sarai. Abraão agora ainda faz alguns questionamentos. Abraão agora ele continua ainda com os seus questionamentos acerca desse filho. Por que a fé do velho patriarca Abraão estava em crise? A sua fé estava em crise para ver a realização, irmãos, daquele sonho do casal. Era o sonho deles ter filho, assim como é o sonho de todos os casais, irmãos. Constituir a sua família, terem seus filhos. Mas uma vez que Sarai continuava estéril e não dávamos qualquer sinal de gravidez, às vezes o que acontece? Os seus sonhos são bloqueados. Foi o que aconteceu aqui com Abraão. Os seus sonhos foram bloqueados pelas dúvidas, pelas angústias, quando não se conseguiu pela fé a operação do sobrenatural, porque ele não havia visto ainda.
mas Deus garantiu a Abraão a promessa feita. Versículo de número 6 ao versículo de número 8. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Então, a dúvida ainda, né? Deus ele fez a promessa, mas como que eu vou saber que eu vou herdar? Eu vou herdar? Aí Abraão, alimentado com as suas dúvidas, e a dúvida da sua esposa, de ela ser estéril, não conseguia ver pela fé a realização daquele sonho de gerar um filho. Então parece ser algo, irmãos, impossível. Mas Abraão, um homem de fé, que de repente parece ter se estagnado a sua fé. Parece que nesse momento, irmãos, um homem que era de fé, que saiu pela fé da sua terra, ouvindo a voz de Deus, mas neste momento parece que a sua fé foi estagnada. Por quê? Por causa da dúvida. A dúvida fez com que a sua fé se estagnasse, irmãos. Por quê? Porque a sua esposa não dava. Deus, por mais que Deus falou, a sua esposa não dava nenhum sinal de gravidez, moçada. A sua esposa não tinha enjoo, não tinha aquelas coisas que sua mulher sabe, e quando ela está grávida. Então ela não tinha nenhum sinal disso daí. Mas, irmãos, Ele conhece particularmente cada pessoa e sabia. Deus, Ele conhece cada pessoa e sabia a questão de Abraão, seu servo. Pelo contrário, o Senhor revelou o seu amor para com Abraão, identificando-se com ele, dizendo-lhe: eu sou Yahvé. E desse modo, Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base em seu caráter perfeito. Deus, ele disse aqui: eu sou o Senhor. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Aqui a Bíblia declara em Números capítulo de número 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Será que Deus, irmãos, é que nem um homem? Porque o homem ele pode prometer, mas ele pode não cumprir. Aí ele se tornaria o quê? Um mentiroso. Mas Deus não é homem, irmãos. Deus, Ele é Deus. Ele disse: eu sou o Senhor. Ou seja, se Deus ele prometeu, Deus ele vai cumprir. Aleluia. E Deus ele não se arrepende das suas promessas. Irmãos, às vezes a gente faz alguma coisa, toma alguma decisão, a gente se arrepende, não é verdade? Sim ou não? Às vezes a gente toma uma decisão na nossa família, algumas coisas que a gente tem que fazer no particular, e depois que você, sabe, cai a ficha e você fala: nossa, não devia ter feito aquilo, devia ter esperado um pouco, nossa, não era o momento, e às vezes a gente se arrepende. Mas Deus não, irmãos. Deus não se arrepende das coisas que Ele prometeu. Deus ele não se arrepende. Por quê? Porque Deus, naquilo que Ele cumpriu, irmãos, Deus ele é fiel. Naquilo que Deus ele prometeu, Deus ele é fiel para cumprir. O Senhor cumpre a sua palavra. Salmo de número 145, versículo de número 13. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 19. No texto de Gênesis 16, do versículo 13 ao versículo 15, Deus ele revelou agora a Abraão o futuro da sua posteridade. Deus agora ele revela
aqui, irmãos, no versículo 13 ao versículo 15 do capítulo de número 16. E ele chamou o nome do Senhor, que com ele falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ele: Agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, que está entre Cades e Bered. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera Agar. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Ele pensava que era esse filho. Ele pensava que seria dessa maneira. Ele pensava, irmãos, que esse era o filho da promessa. Mas Deus revelou a Abraão, irmãos, que a sua posteridade não era de uma estranha. A sua posteridade, irmãos, sairia da sua esposa. Sairia do ventre da sua esposa. Porém, o que aconteceu com Abraão e Sarai, que os levaram a agir por conta própria? A falta, ou melhor dizendo, a fé, irmãos, abalada. O tempo estava passando, 75 anos. Eita glória! 75 anos, agora para já 86 anos, irmãos, quantos anos passou? Quantos anos passou? 75 para 86. Passou alguns anos aí, não é verdade? Aqueles que são bons de matemática aí. 11 anos. 11 anos passou. Então, 11 anos, Deus lhe fez uma promessa. E ainda a esposa não gerou. Então a promessa não é pela esposa. Mas a minha esposa já ofereceu a sua serva. Então, quer dizer que é da serva. E foi aonde eles erraram. Porque eles não conseguiram esperar por mais tempo. E agiram por conta própria. Então, Sarai, ela entendeu, irmãos, que ela deveria fazer parte, ou melhor dizendo, ela entendeu que ela haveria de contribuir de alguma forma para o Senhor. Ela entendeu dessa maneira. De alguma forma eu vou contribuir para com Deus. O tempo está passando. Ele tinha 75 anos. 75 anos já não vai dar mais nada. E agora com 85 anos, né, porque nasceu com 86, né? Então aí que já não vai dar mais nada mesmo. Então eu vou dar uma ajudazinha para ele. Irmãos, é onde nós erramos quando nós queremos ajudar o Senhor. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Aí nós vamos agora, irmãos, antes sinopse do tópico de número 1. Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor garante aquilo que Ele promete. Tópico de número 2. A interferência no plano de Deus. Subtópico de número 1. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Por favor, irmã Sara. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade, e naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu a Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tornar a sua serva egípcia Agar, e com ela concebeu um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que o homem tivesse um herdeiro. E essa tentativa de ajudar Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que um casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra.
Aleluia, glória a Deus. Abraão, já cansado talvez de muitas reclamações, ele então decidiu tomar o seu próprio caminho, deixar de lado a vontade de Deus, e tudo quanto Deus já havia falado a Abraão foi deixado de lado para tomar um caminho natural, e um caminho que foi traçado agora pela sua esposa. E esse processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade, mas naquele contexto ela estava com naquele contexto, meu irmão, perdão, ela já estava com uma idade avançada, não era só Abraão. Sarai também ela já estava com uma idade já bem avançada, né? Então ela entendeu que ela seria de fato impossível gerar um filho, isso no seu raciocínio próprio, né? Pensando ela, idade, ele idade, mais eu, talvez mais eu do que ele, então acho que de fato é impossível gerar um filho. E aí Sarai ela fala com o seu marido, então ela persuadiu a ele que a melhor forma dele ter um herdeiro seria o quê? Através da sua serva, através da egípcia Agar, e com ela ele conceberia ali uma criança. E naqueles tempos, irmãos, era possível fazer isso, como a nossa irmã leu, a Sara leu isso nesse texto aqui, para que o homem ainda tivesse ali um herdeiro. Então Abraão se convenceu, porque ele parou e pensou e analisou, visão humana, tá? Visão humana, realmente, é verdade, realmente não vai ser possível, você é estéril, você já está em idade avançada, então o que você está falando, realmente você está na razão. Ele deixou ser persuadido pela sua esposa. Aí o que aconteceu? Então, por causa disso, ele não queria mais esperar a promessa de Deus, a promessa da concessão de um filho. Mas essa decisão foi uma precipitação por sua parte. Essa decisão, irmãos, ela foi precipitada em aceitar a palavra da sua esposa, ao invés de questionar a sua atitude. Porque Deus, primeiro, quando fez a promessa, ele fez Abraão. Foi a ele que Deus fez a promessa. Então ele teria que questionar ela, não poderia aceitar. Por quê? Porque a promessa veio do Senhor e não foi dela. Abraão amava a sua mulher. E amava, irmãos, profundamente ele amava a sua mulher. E ele não queria de modo nenhum, irmãos, trair a sua esposa. Mas ele aceitou a ideia de se deitar com Agar, a sua serva, e gerar um filho com ela na sua vida conjugal. É importante, irmãos, que na nossa vida conjugal, nós, irmãos, em toda decisão que nós vamos tomar, consultar a Deus. Tudo aquilo que nós vamos, irmãos, nós precisamos decidir algo nas nossas vidas. É importante que eu e você venhamos consultar primeiramente a Deus. E Abraão, nesse quesito, ele foi fraco, ele foi carnal. Ele deveria convencer a sua esposa para que esperasse em Deus, para que a palavra de Deus se cumprisse na sua vida. Aí nós vamos para o tópico de número 2. Os dois vacilam na fé. Diácono Rodrigo, o senhor consegue ler daí, Diácono Rodrigo? Não. Está do óculos ali, né? No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele prefere ouvir a voz de sua mulher. Conforme Gênesis 16, 2, e ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação da sua esposa, Abraão aqueceu
aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude. Então Abraão, irmãos, era um homem de fé? Sim, era um homem de fé, mas vacilou na sua fé. Abraão vacilou na sua fé e aquela situação, aquela decisão muda completamente a situação, porque muda completamente o quadro da espera do cumprimento de uma promessa de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque eles decidiram agir por conta própria, vacilaram na fé, querendo dar uma ajuda para Deus. E diante da reclamação da sua esposa, então Abraão aquietou-se e preferiu o quê? Ele aceitou o argumento dela e não acreditar, e deixou de acreditar no milagre de que ambos poderiam gerar um filho conforme a promessa de Deus. Eles deixaram de acreditar nessa promessa. E agora os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram a uma lógica meramente humana. E nós, irmãos, temos que cuidar para nós não interferirmos nos planos de Deus na nossa vida. Irmãos, quantos têm promessa de Deus na sua vida? Nós temos promessa de Deus na nossa vida. Então o que nós temos que tomar cuidado é para que não deixar que o nosso coração venha interferir nas promessas de Deus na nossa vida. Não podemos deixar de que ao lado humano, irmãos, venha interferir na vontade de Deus nas nossas vidas. Abraão ele se aquietou diante da reclamação dos argumentos da sua esposa. Os dois eles deixaram a fé a se apegarem à lógica humana, discutir os desígnios de Deus e querer arrazoá-los significou um desvio da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com ambos. Tanto Abraão e Sarai, eles tomaram uma decisão precipitada, interferindo no plano original de Deus, porque o plano original de Deus era um filho dos dois. Esse era o plano original. Agora, qual foi o problema dessa atitude? Qual foi o problema dessa precipitação? O problema da precipitação. Irmã Sara, pode ler, por favor? Irmã Eliane, né? Irmã Sara acabou de ler, Adriano do Rodrigo. Irmã Eliane, por favor. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para sua vida em Gênesis capítulo 16, versículos 5 ao 9. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar. Posteriormente, dos filhos de ambos, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A essência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Obrigado, irmã. Deus abençoe.
Então, está aqui, irmãos, o que aconteceu. A precipitação gerou um problema. E o problema está aí até hoje. Quantos anos passaram? Quantos anos já se passaram, irmãos? E o problema está aí até hoje. E entre quem? Os judeus e árabes. 2 irmãos, Ismael e Isaac. E os problemas estão aí, irmãos. Até hoje, por causa da precipitação. Sarai, ela abandonou, ela desprezou a sua confiança em Deus, preferindo resolver o problema a seu modo. Sabe aquelas atitudes de daqui deixa eu resolver o problema? Foi isso que aconteceu. Ela pensou que iria resolver o problema, muito pelo contrário, ela arrumou um problema e esse problema existe até os dias de hoje. Então, quando ela se afastou da dependência de Deus, quando eles se afastaram da dependência de Deus, o que aconteceu com eles? Eles não conseguiram evitar as consequências desastrosas para as suas vidas. Aí o que aconteceu? Essa consequência fez com que Agar engravidasse, tivesse o seu filho, teve o seu filho com Abraão. Isso provocou conflito familiar, porque os ciúmes ele veio. A mulher já se sentiu desprezada porque a sua serva engravidou do seu próprio marido. Então isso já gerou um conflito ali entre eles. E posteriormente os seus filhos também. E muitos conflitos em lares hoje muitos lares estão nos conflitos hoje, vivendo conflitos hoje. Por quê, irmãos? Por causa de exatamente isso. Atitudes precipitadas por parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, irmãos, o que é mais fácil? O que é mais fácil será? Será que nós confiarmos no Senhor? Será que nós esperarmos em Deus o cumprimento das suas promessas? Ou nós tentarmos agir por conta própria e sofrermos as consequências? É melhor nós esperarmos a vontade de Deus, irmão Paulo. É melhor nós estarmos no centro da vontade de Deus, ainda que se demore para cumprir, ainda que os anos passem, mas se nós permanecermos firmes no Senhor, Deus, Ele é fiel para cumprir todas as tuas promessas. Sinopse do tópico de número 2, a precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberam até os dias atuais entre duas nações. Aí nós já vamos para o tópico final, as consequências de uma decisão precipitada. As consequências de uma decisão precipitada. Cadê? Está aqui. Primeiro, o conflito na família de Abraão. Conflito na família de Abraão. O Paulo, cadê o Paulo? Está ali. Não dá, irmão Paulo? Então, moçada, consegue, por favor? A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta, então, começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou difícil dentro da casa do patriarca. Obrigado, mano, Deus abençoe. Aqui Abraão, ele não soube ser firme com a sua mulher, para convencê-la a esperar em Deus. Ele não soube ser firme.
E ali, irmãos, ele acabou sendo o quê? Conivente com os argumentos de Sarai, de que a serva Agar, ela poderia dar um filho a ele, que ela poderia gerar um filho a ele, um herdeiro, como se fosse o seu próprio filho. E o que aconteceu aqui? Essa precipitação acabou criando esse conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela essa situação que se submeteu a Agar. E essa discórdia, agora essa desarmonia, ela suscitou um cenário no lar, dentro da sua casa, onde Agar se sentindo privilegiada dentro da própria casa de Abraão e Sarai, visto que ele estava dando atenções especiais com Agar. Por quê? Por causa do filho. Então ele gerou esse conflito, essa situação. Provocou ciúmes por causa de um filho que foi gerado no ventre da sua serva. Isso provocou ali, meus irmãos, ciúmes nela. Então Sarai começou a fazer o que? A hostilizar Agar, e essa se sentindo humilhada. E foi essa situação que se tornou dentro da sua própria casa uma situação insustentável, irmãos, por causa de má decisão. Essa situação, como diz aqui o comentarista, ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Aí nós vamos para o tópico de número 2. Abraão, a fraqueza de Abraão. Por favor, irmão Rodrigo, pode ler? A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e a carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, e confiar em Deus e em suas promessas. Gênesis 16:6. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Amém. Glória a Deus. Abraão, ele foi carnal. Abraão, ele foi fraco. Ele não soube esperar a promessa divina na sua vida pessoal. E ele optou por isso. Ele não teve firmeza para lhe persuadir a sua própria esposa, e diante do conselho de ter ali um filho com a sua serva, ao confiar em Deus e em suas promessas. E essa história ensina-nos, meus irmãos, que nós não podemos apenas olhar para as soluções humanas, porque o homem é cheio de solução, não é verdade? Principalmente o brasileiro, não é? Tem aquele ditado lá, jeitinho brasileiro, né, Paulo? O brasileiro quer dar um jeitinho em tudo, irmãos. Os brasileiros, e ainda tem uns que falam, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Porque tudo ele quer dar um jeito. Tudo ele... Tem jeito para tudo, né? Melhor que consegue. Nem tudo, né, mano? De um jeito errado, de um jeito certo, eles conseguem. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós brasileiros. E essa fraqueza, irmãos, ele fez com que a sua sensibilidade espiritual para discernir sobre a nossa responsabilidade o que é única e exclusivamente de Deus, aquilo que somente Deus poderia fazer na vida deles. Foi o que aconteceu com eles, irmãos. Se nós
se eles tivessem aguardado em Deus, obrigado, Rodrigo. Se ele tivesse aguardado em Deus, irmãos, tudo isso teria sido evitado nas suas vidas. Mas ele não soube aguardar em Deus. Isso traz uma grande lição para as nossas vidas, irmãos. De nós não subestimarmos as promessas de Deus. De nós aguardarmos, irmãos. E aquilo que cabe somente a Deus, única e exclusivamente a Deus, irmãos. Vamos aguardar para que Deus cumpra nas nossas vidas, no nome de Jesus. Irmãos, sem jeitinho brasileiro, vamos aguardar no Senhor. E para nós encerrarmos, uma opinião equivocada. Eita, o que aconteceu aqui? Eita, Jesus, sabe tudo que agora. Uma opinião equivocada. Irmã, pode ler para nós? Uma das irmãs, por favor. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la e acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm o papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Entendeu o recado aí, meu irmão? Eita glória! Entendeu o recado aí, meu amigo? Vem, receba. Entendeu o recado aí, pastor? Irmãos, nós não podemos, irmãos, de jeito nenhum. A fraqueza de Abraão aqui, não foi apenas em agir com firmeza para com a sua esposa e convencê-la a acreditar no milagre de Deus na sua vida. O que aconteceu aqui é que Sarai precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar a ela o conhecimento suficiente para entender que o seu marido tinha razão no que ele dizia. E quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia que ela estava afirmando que Deus havia falhado na questão dela. Parecia que Deus havia falhado em torná-la apta para gerar um filho. Pastor, é interessante aqui, né? Porque, posso falar? Pode, mano. É que está numa aula, né? E aí, pastor, o que dá a entender aqui é que Abraão, ele não soube passar para Sara a mesma coisa que Deus passou para ele, entende? De fazer ela entender, olha, esse é Deus, né, de uma forma como que ele entendeu quem era Deus, porque ele acreditou, né, ele creu. E aqui dá a entender que Sara está seguindo ele, né, como esposa.
Exatamente, Sara. É exatamente isso. Adão e Eva, né? É a mesma coisa, né? Eva falou para Adão, né? E Adão deu ouvido, né? Não seria a mesma coisa? Aí a Sara também, Sarai, né, falou para Abraão e ele também deu ouvido. Então, assim, a mulher tem um poder muito grande, né? Mas o poder do Espírito Santo é maior. São dois contextos diferentes, né, irmão Paulo? São dois contextos diferentes. Mas a questão em questão aqui é que havia uma promessa. Sim. Essa era a diferença, havia uma promessa. E é exatamente aquilo que a irmã Sara ela explanou aqui no seu entendimento. Abraão ele foi falho. Ele foi falho em passar essa firmeza para sua esposa. É certo que a sua esposa tinha que ter o que? Um entendimento. Tinha que ter aqui uma experiência com o Senhor. Mas, irmãos, Abraão, ele foi falho em passar isso para ela, porque ele poderia passar isso para ela quando ela ofereceu a sua serva. Ele poderia muito bem falar assim: não, minha esposa, Deus ele disse que das suas entranhas ele nos daria uma grande nação, então vamos aguardar no Senhor. Então ele foi falho nessa questão. Então Sara, querendo ajudar, porque ela não fez aquilo por mal, ela na sua boa intenção, houve-se o quê? Um rompimento da promessa de Deus, ou seja, um atraso, melhor dizendo, um atraso na promessa de Deus nas suas vidas, porque eles quiseram antecipar. Deus prometeu, irmãos, mas para que a partir do momento da promessa até o cumprimento da promessa existe um caminho a percorrer. Talvez nesse caminho, irmãos, eles ainda não estavam preparados, porque Deus ele poderia ter feito a promessa e no dia seguinte ser engravidado. Não poderia? Ele é Deus, ele fez a promessa. Mas será que ele estava preparado nesse percurso? Será que ele já estava preparado realmente para ser o pai? Será que ele realmente já estava preparado, a sua fé já estava realmente preparada para ser pai de uma grande nação? Será que ele não teria que ter mais experiências com o Senhor? O Senhor, na sua onisciência, sabendo de todas as coisas, Deus ele sabia que existia ainda um grande percurso até que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Só que no meio desse trajeto houve o quê? Um escorregão. Mas fiel é Deus para cumprir com a sua promessa. Então, a importância, irmãos, aqui no finalzinho aqui desse texto: portanto, é preciso atentar para a preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas. E por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Vamos ler, irmãos? 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 5 e versículo de número 6. 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 5, versículo de número 6. Pois se alguém... Como está aí na sua Bíblia, irmãos? Por favor. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Amém, obrigado. Então vejamos como nós precisamos atentar para esta palavra. Se nós não sabemos governá-la com sabedoria, nós podemos correr o risco de cair na condenação do diabo. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que nós venhamos a aguardar nas promessas do Senhor. E para nós encerrarmos,
uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. Conclusão da nossa lição. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Voltando aqui, essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Irmãos, eu confesso que eu já tive atitude na minha vida que eu já tomei na minha vida, irmãos, e essa atitude veio a acarretar em uma circunstância na minha família, no meu lar. Por quê? Por causa de uma atitude precipitada. Eu não soube aguardar o momento exato, irmãos. Eu achando que, no nosso entendimento, achando que estava agindo certo, e era o momento certo de nós tomarmos aquela decisão para as nossas vidas, e ali agir por impulso, agir por momento, e as consequências depois, irmãos, a gente sofreu. Mas graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, irmãos, que Deus, Ele jamais nos abandona. Irmãos, temos grandes lições aqui para aprender durante esse trimestre em questão de família, relacionamentos em família. Que o Senhor venha falar através da vida de cada professor. Você que está sentado aqui e você tem um chamado para ser professor da EBD, que você se entregue ao Senhor, que você se entregue à vontade de Deus e que o Senhor venha usar a sua vida como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai, muito obrigado.